Qual é a situação hoje de Porto Alegre? Porto Alegre está triste, né? Porto Alegre, ela teve no ano passado, exatamente, começou as chuvas no dia 10 de outubro e no dia 14 teve aquele vendaval já no ano passado que nós tivemos aquele sofrimento das nossas ilhas de Porto Alegre com alagamento, com aquela situação triste de todos. E neste ano, uma coisa inesperada, que se previa um temporal forte para a noite de sexta-feira, e aí veio esta célula, esse ciclone, uma coisa que existe em definições quanto ao nome, e ele, com a proximidade da Terra, ele formou-se um vento, um furacão, um ciclone que devastou o que tinha de próximo da nossa Guaíba. Graças às árvores, que a maioria foram destruídas, mas elas serviram de paredão para não destruir mais o nosso shopping Praia de Belas, que seria muito mais atacado. Hoje nós tivemos 3 reuniões e colocamos equipes nas ruas de Porto Alegre, embora feriado, nós temos 1.400 pessoas trabalhando para recolher os vegetais, justamente para liberar as vias, porque começa agora a vida normal, em março é vida normal, e nós vamos até lá, e fevereiro agora, até o Carnaval, ainda tem pouca gente em Porto Alegre, mas depois disso, muitas virão para cá. E nós temos 2 prioridades. Primeiro, até ontem nós tínhamos parte de hospitais e acolhimento, a parte do presídio que não tinha água. Por que não tinha água? Porque não tinha luz, porque os vegetais caíram em cima dos fios de alta tensão. Então era abrir justamente as clareiras para que proporcionar com que a CE diminuísse aquele gravíssimo quadro de 400 mil famílias sem luz, para chegar aí, no dia de hoje, 8 mil famílias apenas sem luz. A água, toda Porto Alegre já está abastecida, mas ainda nós temos em locais como os parques, muitas ainda corrente elétrica. Então é bom alertar aqui no teu programa, que é muito assistido pelos porto-alegrenses e pessoas que visitam Porto Alegre, não entrem nos nossos parques neste final de semana, não vá ao nosso Parque Redenção, não vá ao nosso Marinha do Brasil, porque ainda está energizado muitos postes daquele lá. Então nós estamos atacando e colocando caminhões, vamos colocar 100 caminhões amanhã na rua, 100 caminhões, veja bem, e isso aí vai fazer com que a gente possa minimizar, com a contratação de 40 trabalhadores com motosserras, cortar justamente todo aquele madeirame, que foram aproximadamente 3 mil árvores. É bom dizer, nós temos 1.200.000 árvores em todo Porto Alegre, mais ou menos 3 mil árvores caíram com esse vendaval. Então, esse é o quadro de Porto Alegre. Secretário, qual foi a parte mais atingida em Porto Alegre? Nós tivemos a parte mais atingida, foi o Menino Deus, que veio, a Praia de Belas e Menino Deus, que foi o primeiro impacto. Aí ela veio com tipo um redemoinho e atingiu a nossa Praça Garibaldi, pegando toda, ela dirigiu-se até a Redenção, subiu na parte de Petrópolis, chegando até Monte Serra, onde ali, na Praça da Encol, que caiu algumas árvores. Ela foi perdendo a força, mas com toda a força ainda ela estava até a Redenção. Veja bem, a distância da Redenção, ela partiu lá para o Menino Deus, José de Alencar, ela fez aquele quadrado que veio próximo do centro e fez a devastação naquele local. E não tivemos nenhuma vítima fatal? Felizmente, nós tivemos 55 atendimentos no pronto-socorro. Imagine só se acontece isso num dia normal, num final de tarde.